Oi, amiguinho, tudo bem com você? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo beleza? Vamos agora resolver a questão número 4, tá certo? Da prova da UERJ de 2019, exame de qualificação 1, beleza? O que diz lá no enunciado da questão 4? Ele dá essa inequação, tá certo? Inequação é quando tem o sinal de maior ou de menor, tá certo? Equação é quando tem o sinal de igual, beleza? N ao quadrado menos 17n mais 16 maior que zero, tá certo? Ele também fala que esse n, que é a incógnita da inequação, esse n ele é um número inteiro e também positivo, tá certo? Eu quero descobrir justamente o valor desse n, tá certo? Beleza? Bom, para resolver essa questão, antes da gente resolver essa questão, amiguinho, vamos lembrar aqui rapidamente como é que se comporta a função quadrática, né? Vamos lembrar o que é uma função quadrática. É uma função desse tipo aqui, ó, f de x, tá certo? O que significa f de x? É a imagem do elemento x através dessa função f. E ele está dizendo o que para a gente? Ele fala assim, ó, olha, a imagem do elemento x pela função f é dada por essa lei de formação, tá certo? Que lei é essa? Ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui tem um vezes, né? Atenção aqui, né? A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, tá certo? Esse A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá bom, amiguinho? Tá? Esse A, esse B e esse C são números fixos, são constantes reais, tá certo? E o x é a variável, tudo bem? O x é a variável, tá bom? Maravilha. Então, a função quadrática tem essa carinha, com um A diferente de zero, beleza? Mais especificamente, nessa OBS, nós vamos relembrar o que é, como é que a gente faz o estudo do sinal dessa função quadrática, beleza? Bom, como A é diferente de zero, amiguinho, eu tenho duas situações. Ou A é positivo, ou A é negativo, beleza? Se o A for positivo, tá? A parábola vai estar assim, ó, sempre, ó. Tá bom? A parábola vai estar assim, tá? Eu esqueci de comentar também. Mil perdões, né? O gráfico da função quadrática é uma parábola, tá certo? O gráfico da função quadrática será sempre uma parábola, tudo bem? Então, quando A é positivo, eu tenho essa situação, né? A parábola está sempre assim, tá bom? Quando A é negativo, a parábola vai estar assim, tá certo? Eu costumo brincar, né, com os meus alunos que a gente, para ficar uma coisa bem didática, bem bacaninha, vamos criar uma regrinha, né? Quando A é positivo, eu estou feliz, então sorriso, né? Quando A é negativo, eu estou triste, tá certo? Então a parábola vai estar para baixo. Então, A positivo, feliz. A negativo, triste, beleza? Agora, para cada uma dessas possibilidades, eu tenho três situações, né? O delta positivo, né? O delta igual a zero ou o delta negativo, né? Delta maior que zero, positivo, delta igual a zero ou delta negativo menor que zero, beleza? Muito bem. Mesma situação aqui, ó. Para o A negativo, eu tenho três situações. O delta é positivo ou maior que zero, ou o delta é igual a zero, ou o delta é negativo menor que zero, tá certo? Quando o delta é positivo, amiguinho, quando o delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais distintas, tá certo? Que é o que acontece aqui, ó. Delta positivo, ó. Eu tenho dois valores diferentes em que a parábola corta o eixo do x, tá certo? Beleza? Quando delta é igual a zero, tá certo? A parábola só vai
encostar no eixo x, ou seja, eu só vou ter uma raiz real quando delta é igual a zero, beleza? Ou o pessoal costuma falar assim, ou é uma raiz real ou duas raízes reais e iguais, tanto faz, beleza? Muito bem. E quando delta é negativo, tá? Eu não vou ter nenhuma raiz real, ou seja, a parábola ela não encosta no eixo x, tá certo? Então, delta positivo, a parábola corta em dois valores diferentes no eixo x. Delta igual a zero, só encosta em um valor no eixo x. Delta menor que zero, negativo, a parábola não encosta no eixo x, beleza? Baseado nessas informações, amiguinho, eu consigo estudar o sinal da função quadrática. Repara, quando A é positivo e o delta for positivo, olha só o que acontece. Fora das raízes, para cá e para cá, ela é positiva, ó, porque está acima do eixo x. E entre as raízes é negativo, ó, porque está abaixo. Tá? Quando delta é igual a zero, né, e o A ainda é positivo, ela vai ser positiva sempre, porque a parábola está toda acima do eixo x. Então, ela vai ser positiva sempre. Quando delta é negativo, ainda no A maior que zero, a parábola não encosta no eixo x, ela tem esse formato, esse aspecto, ela vai estar acima do eixo x, beleza? Sempre, então, ela vai ser toda positiva. Show de bola? Para o A negativo é a mesma coisa, né? Parecido. Só que aí a parábola ela vai estar assim, né? Com esse formato, tá? Triste, beleza? Então, quando delta é positivo, ela é negativa fora, porque olha só o que está acontecendo aqui, ó. A parábola, ela está abaixo do eixo x, então ela é negativa aqui e aqui, fora das raízes, e entre as raízes ela é positiva, beleza? Quando delta é igual a zero, a parábola só encosta no eixo x em um valor só, a parábola está toda abaixo do eixo x, então ela vai ser negativa, sempre, tanto à esquerda quanto à direita dessa raiz aqui. Quando delta é negativo, ela não encosta no eixo x, o A é negativo, então ela é triste, então ela vai estar toda abaixo do eixo x, então ela é negativa em todos os valores. Beleza? Baseado nesse quadrinho, amiguinho, nós vamos agora resolver a questão de fato, tá bom? Olha só, vem comigo aqui, olha que didático. Bom, primeiro eu preciso encontrar, né, as raízes, né? Eu preciso saber, na verdade, se, né, essa função quadrática, né, n ao quadrado menos 17n mais 16, ela vai ter duas raízes, uma raiz real ou nenhuma raiz real, beleza? Para isso, basta eu encontrar o delta dela, tá certo? Então tá aqui, ó. Tudo bem? Vamos ver o delta? Mas antes, né, vamos lembrar, o A é o que está na frente do x ao quadrado. Ah, professor, mas aqui é n, a variável. Não interessa. O n faz o papel do x, tá bom aqui? Beleza? Então vamos lá? O A é o que está na frente do n ao quadrado. É o número 1. Então o A é 1. Beleza? O B é o que está na frente do x. No caso aqui, o que está na frente do n é menos 17, é o B. E o C é o independente do x. No caso, o C é o independente do n aqui. O C é 16, beleza? Ó, de cara eu já vejo que, olha só, o A é 1. Se o A é 1, o 1 é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Ora, o A é positivo. Se o A é positivo, sorriso. Então, a parábola pode ser essa ou essa. Pode ter esse aspecto ou esse aspecto. Beleza? Maravilha. Vamos calcular o delta? Vamos lembrar, né, que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, como é que vai ficar, então? Menos 17, que é o b. Atenção, né? Uma coisa importante aqui na hora do cálculo do delta, amiguinho. Muita gente erra isso. Ao substituir os valores, as letrinhas, pelos valores numéricos, né? Quando o valor for negativo, você coloca sempre entre parênteses, tá bom? Então, quando você for substituir uma letra por um valor e esse valor é negativo,
sempre coloca parênteses. Combinado? Vem comigo aqui, amiguinho. Então, como é que vai ficar, então? Menos 17 entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. Menos 17 ao quadrado, atenção, amiguinho, é menos 17 vezes menos 17, tá certo? Menos com menos na multiplicação é mais. 17 vezes 17, 289. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. 289 menos 64 é o delta, ou seja, delta é 225. Amiguinho, olha só, 225 é positivo ou negativo? Positivo. Então, já sabe que o delta é positivo. Ora, se o delta, amiguinho, é positivo e o A é positivo, vai ser essa situação. Então, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Maravilha? Didático, né? Agora vem comigo. Vamos agora encontrar essas raízes. Eu preciso encontrar essas raízes. E como é que eu encontro essas raízes? Eu vou pegar isso daqui e vou igualar a zero. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Para encontrar essas raízes, isso daqui, amiguinho, é uma equação do segundo grau. Tá certo? E aí, para resolver essa equação do segundo grau, eu posso aplicar a fórmula resolutiva, né, do segundo grau, ou chamada de fórmula de Bhaskara também, tá certo? Então, como é que fica, então? A é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Só que aqui a variável, a incógnita, na verdade, não é x, é n. Então, vai ficar n igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Vamos substituir, olha lá, olha o b. O b é menos 17, entre parênteses, na hora de substituir. Então, fica menos, entre parênteses, menos 17, mais ou menos, raiz quadrada de delta, o delta é 225, sobre 2 vezes a. Então, é 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1. Então, vai ficar menos esse menos vira mais, fica 17, mais ou menos, raiz quadrada de 225. Atenção, amiguinho. Ih, professor, eu esqueci como é que faz para calcular a raiz quadrada de 225. Tem que fatorar o 225. 225 por 3 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Tá certo? Para encontrar a raiz quadrada, eu vou formar grupinhos de 2. Eu tenho um grupo de 2 com o representante 3, um grupo de 2 com o representante 5, e agora eu vou multiplicar esses números. Então, a raiz quadrada de 225 é 3 vezes 5, que é 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15, sobre 2 vezes 1, que é 2, tá certo? Repara que eu tenho dois valores possíveis, né? O N1 e o N2, tá certo? Então, vamos lá. Vamos calcular o N1, que é 17 mais 15 sobre 2. 17 mais 15 é 32, dividido por 2, 16. É o N1. O N2, amiguinho, é 17 menos 15 sobre 2. 17 menos 15 é 2. 2 sobre 2 é 2, dividido por 2 é 1. Então, quais são as raízes? Quais são as raízes? 1 e 16. São esses valores aqui que eu coloquei para você, amiguinho. Olha lá. Né? Aqui vai ser o eixo do x, mas no caso aqui é o n, né? Faz o papel do x. Aqui são as raízes, tá certo? E aí a parábola vai ter esse aspecto. Tudo bem? Agora, amiguinho, olha só. O que significa esse maior que zero? Significa que eu só estou interessado, né, que a função assuma valores o quê? Positivos. Então, olhando aqui a nossa parábola, né, você consegue perceber que ela assume valores positivos menores quando o n for menor que 1 e quando o n for maior que 16. Agora, se o n for menor que 1, né, será que é possível o n ser menor que 1? Não, amiguinho. Por quê? Porque ele fala que o n ele tem que ser um número inteiro e positivo. Olha para cá. Quais são os números inteiros e positivos menores que 1? Só tem o zero, tá certo? Só o zero.
beleza? Aliás, nem o zero, né? Nenhum número positivo, tá bom? Agora, quais são os números positivos e inteiros maiores que 16? Quais são? 17, 18, 19, 20 e assim vai. Ou seja, qual seria a solução dessa inequação? Quais são os valores possíveis de n? São esses aqui, né? Lembrando que o n só pode ser inteiro e positivo. Então, o n pode ser 17, 18, 19 e assim vai, né? Olhando as opções, amiguinho, qual é o gabarito dessa questão? Letra D. Ficou didático para você? Espero que sim, amiguinho. Um grande abraço e até a próxima.